Eles dizem que o Brasil é o inferno. Um lugar perdido na selva, governado pela violência e pela pobreza. Pelo menos era isso que Chloe acreditava. Esta jovem americana de uma família rica e com o mundo aos seus pés, veio ao nosso país com um único objetivo: rir de nós. Filmar nossas falhas, expor nossa realidade e voltar para casa com uma prova de que seu mundo era superior. Mas algo inacreditável aconteceu. Ela chegou com um sorriso de desprezo no rosto, e foi embora com lágrimas de gratidão escorrendo pela sua face. A história que você vai ouvir hoje não é sobre turismo. É sobre uma transformação. É a prova de que a maior riqueza do Brasil não está em seus bancos ou em suas paisagens, mas no coração do seu povo. Fique até o final e descubra por que a mídia internacional mente sobre nós. E se você, assim como eu, se orgulha de ser brasileiro, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a história de hoje vai te emocionar. A sala de aula da Universidade de Elite em Boston era fria, não apenas pela temperatura do ar-condicionado, mas pela atmosfera. Paredes cinzentas, janelas que mostravam um céu igualmente cinza e o som monótono do professor de Relações Internacionais falando sobre países emergentes. O destino da viagem de estudos anuais tinha acabado de ser anunciado: Brasil. Um murmúrio de desdém percorreu a sala e Chloe, sentada perto da janela, soltou uma risada contida, mas audível. Brasil? É sério, ela disse para sua amiga Jéssica, revirando os olhos azuis. O que vamos estudar lá? A anatomia dos macacos ou as táticas de sobrevivência em uma favela? A piada provocou risadinhas ao redor. O professor, um homem de meia-idade acostumado ao cinismo de seus alunos privilegiados, apenas suspirou. Para eles, o Brasil era um conceito, uma colagem de manchetes sensacionalistas do New York Times e documentários chocantes da Netflix. Era um lugar de perigo constante, de florestas impenetráveis, de crianças com armas e de um carnaval eterno e caótico que servia de cortina de fumaça para a miséria. Pensei que fossemos para a Suíça, ou para a Suécia, continuou Jéssica, deslizando o dedo pela tela de seu celular. Olha isso! Turista assaltado em plena luz do dia no Rio. Guerra de facções transforma bairros em zonas de combate. É para lá que eles querem nos mandar? Relaxa, disse Chloe com um sorriso presunçoso. Pelo menos vai ser conteúdo para o Instagram. Podemos fazer uma série, Um Dia na Selva. Imagina as legendas: aqui estou eu, desviando de balas perdidas a caminho da padaria. Nossos seguidores vão adorar a ironia. A conversa no grupo de mensagens da turma explodiu em trocas de piadas e preconceitos. Levem repelente não só para mosquitos, mas para os ladrões também. Alguém sabe se o hotel tem muros altos e arame farpado? A aposta é: quem terá o celular roubado primeiro? Chloe participava ativamente, sentindo-se superior. Ela, que já havia passado férias em Mônaco e esquiado em Aspen, se sentia indo para um zoológico humano. O Brasil, em sua mente, era um país que havia falhado. Um rascunho de nação que nunca daria certo. Naquela noite, em seu apartamento luxuoso com vista para o Rio Charles, ela fez as malas. Roupas velhas que não se importaria de perder, um cinto porta-dólares escondido, e uma atitude de superioridade que era sua principal armadura. Seu pai, um investidor de Wall Street, a aconselhou por telefone. Chloe, tome cuidado. Não use joias, não saia à noite, não confie em ninguém. Aquilo lá é o terceiro mundo em sua forma mais pura. Eu sei, pai. Não se preocupe. Eu não sou idiota, ela respondeu, enquanto olhava para o mapa do Brasil em seu computador. Era apenas uma mancha verde e disforme em seu monitor. Vou e volto sem nenhum arranhão. E com ótimas histórias para contar sobre o quão atrasados eles são. Ela mal sabia que as histórias que contaria não seriam sobre atraso, mas sobre um tipo de riqueza que seu dinheiro jamais poderia comprar. Ela mal sabia que em poucos dias aquela mancha verde no mapa ganharia alma, cor e um calor que derreteria o gelo de seus preconceitos para sempre. O avião estava prestes a decolar e, com ele, a versão de Chloe que acreditava em tudo que lia. Essa versão não voltaria para casa. O voo foi longo e turbulento, quase uma metáfora para a jornada emocional que a aguardava.
Durante as 12 horas no ar, Chloe e seus colegas trocaram mais piadas, assistiram a filmes e se prepararam psicologicamente para o choque de pobreza que esperavam. Quando o comandante anunciou o início do procedimento de descida para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Chloe se inclinou sobre a janela, esperando ver uma vastidão de árvores e cabanas. Em vez disso, o que viu a fez prender a respiração. Não era uma selva. Era um oceano. Um oceano infinito de concreto e luzes que se estendia até onde a vista não podia mais alcançar. Prédios e mais prédios, arranha-céus que perfuravam as nuvens, um mar de luzes de carros movendo-se como um sistema circulatório luminoso. A escala era impossível. Isso não pode ser São Paulo, ela sussurrou, mais para si mesma do que para Jéssica. Parece maior que Nova York. Jéssica, igualmente chocada, apenas assentiu, os olhos arregalados. O primeiro tijolo no muro de seus preconceitos havia acabado de ser violentamente arrancado. O desembarque foi o segundo golpe. O aeroporto não era uma construção precária e suja como imaginavam. Era um terminal moderno, gigantesco, com aço escovado e vidro por toda parte. As lojas de grife eram as mesmas que ela via em Paris ou Milão. O chão brilhava tanto que refletia as luzes do teto. E as pessoas? As pessoas foram o maior choque de todos. Elas esperavam encontrar gente maltrapilha, com olhares cansados e tristes. Em vez disso, viram um desfile de homens e mulheres bem vestidos, com cabelos arrumados e um detalhe sutil, mas onipresente, que o cérebro de Chloe demorou a processar. Todos cheiravam bem. Um perfume suave, mas perceptível, pairava no ar. Era o cheiro de limpeza, de cuidado pessoal. As pessoas não apenas pareciam bem, elas exalavam um ar de dignidade e asseio que contrastava brutalmente com a imagem de miséria que ela carregava. Eles são tão limpos, Jéssica murmurou, confusa. Chloe não respondeu. Ela estava ocupada demais observando uma família que passava ao seu lado. O pai de terno, a mãe elegante e os filhos rindo alto. Eles não pareciam oprimidos ou desesperados. Pareciam felizes. Vivos. O trajeto até o hotel na região da Avenida Paulista foi uma sucessão de quebras de paradigma. Sim, havia pichações nos muros, um testemunho da complexidade urbana. Sim, o trânsito era caótico. Mas em meio a isso havia uma energia pulsante. Uma vida que ela nunca sentirá nas ruas perfeitamente ordenadas, mas silenciosas, de Boston. As pessoas não andavam olhando para o chão, elas gesticulavam, conversavam alto, riam. Havia música saindo dos carros, o cheiro de comida vindo de pequenas lanchonetes. Era uma sobrecarga sensorial, mas não de pobreza. Era de vitalidade. Ao chegar no hotel, um arranha-céu imponente, ela se sentiu uma tola. O lobby era luxuoso, a equipe era poliglota e impecavelmente profissional. Do seu quarto no 25º andar, São Paulo se estendia abaixo dela, uma metrópole que não pedia desculpas por sua existência. Ela se aproximou da janela, olhando para a imensidão de luzes, e um pensamento a atingiu com a força de uma revelação: a mídia mentiu. Não era apenas uma mentira por omissão. Era uma mentira deliberada. Eles mostravam a favela, mas escondiam os centros financeiros. Mostravam a violência, mas escondiam os milhões de vidas normais e vibrantes. Mostravam a pobreza, mas escondiam a imensa dignidade e o cuidado do povo. Chloe pegou seu celular. O grupo de mensagens da turma estava estranhamente silencioso. A piada havia perdido a graça. A realidade era muito maior, mais complexa e infinitamente mais fascinante do que seus preconceitos mesquinhos poderiam conceber. Ela abriu a câmera não para zombar, mas para tentar capturar algo que ela ainda não entendia completamente. Ela tirou uma foto da vista noturna e a enviou para seus pais sem nenhuma legenda. A imagem falava por si. O Brasil não era o que eles pensavam. E ela estava apenas começando a descobrir. O verdadeiro choque cultural de Chloe não foi a modernidade de São Paulo, mas algo muito mais profundo e intangível: o calor humano.
No dia seguinte, o grupo de estudantes saiu para explorar a cidade. Nas ruas ordenadas de Boston, as pessoas mantinham uma distância polida, um espaço pessoal inviolável. Os sorrisos eram raros e reservados para conhecidos. No Brasil, essa bolha pessoal não existia. Ao pedir informações na rua, um homem não apenas apontou a direção, ele tocou o braço de Chloe para chamar sua atenção. Sorriu com os olhos e gesticulou com uma paixão teatral, como se estivesse contando a maior história do mundo. Ali, minha querida, segue reto toda a vida, não tem erro. Chloe não entendeu uma palavra, mas entendeu o sorriso. Entendeu o toque. Entendeu a vontade genuína de ajudar. Ela recuou instintivamente, mas o homem nem percebeu. Para ele, aquele era um modo normal de interagir. Isso se repetiu dezenas de vezes. Nas lojas, os vendedores não eram apenas eficientes, eram conversadores. Perguntavam de onde ela era, elogiavam seu sotaque, davam dicas sobre a cidade. No metrô lotado, as pessoas se espremiam, mas não com a agressividade silenciosa de outras grandes cidades. Havia um dá licença, um desculpa, amigo, um senso de coletividade no caos. Era barulhento, era próximo, era um pouco invasivo para seus padrões, mas era incrivelmente humano. E então veio a comida. O professor os levou a um restaurante simples, de comida por quilo. Chloe olhou para o buffet com desconfiança, esperando pratos sem graça. O que ela encontrou foi uma explosão de cores e aromas. Havia uma panela de barro escura de onde saía um vapor perfumado. Feijoada, explicou o professor. Curiosa, ela se serviu um pouco, junto com arroz, couve e farofa. A primeira garfada foi uma epifania. O sabor era complexo, profundo, uma sinfonia de carne salgada, feijão cremoso e temperos que dançavam em sua língua. Não era apenas comida para nutrir o corpo, era comida com alma. Tinha o gosto de tempo, de tradição, de amor. Ao seu lado, Jéssica experimentava uma coxinha pela primeira vez, e seus olhos se fecharam em puro êxtase. Oh meu Deus, Chloe! O que é essa maravilha? É como um abraço frito. Chloe riu, uma risada genuína, a primeira em muito tempo. Ela olhou ao redor. O restaurante estava cheio de brasileiros almoçando. Famílias, trabalhadores, casais. Todos conversando alto, rindo, compartilhando pratos. A alegria era palpável. Ela percebeu que a riqueza daquele país não estava na arquitetura ou na economia. Estava naquelas mesas. Estava na capacidade de transformar feijão preto e arroz em um banquete, e de transformar uma refeição em uma celebração da vida. A viagem continuou para o Rio de Janeiro. Se São Paulo a chocou pela modernidade, o Rio a seduziu pela beleza absurda. A cidade espremida entre montanhas verdes e um mar azul turquesa era uma obra de arte da natureza. E em nenhum lugar essa beleza era mais avassaladora do que na praia de Copacabana. Era um sábado ensolarado. A areia estava lotada, um mosaico vibrante de humanidade. Vendedores gritavam seus pregões, olha o mate. Biscoito Globo. Crianças corriam, casais namoravam, grupos jogavam altinha com uma habilidade impressionante. O som das ondas se misturava com o samba que vinha de um quiosque e com as risadas das pessoas. Chloe estava hipnotizada. Ela tirava fotos de tudo, tentando capturar a energia, a alegria de viver, que parecia emanar da areia. Ela se afastou um pouco do seu grupo para conseguir um ângulo melhor do pão de açúcar. Distraída pela câmera, ela não percebeu a multidão se movendo nem o tempo passando. Quando finalmente olhou para cima, seu grupo havia sumido. Ela olhou para um lado, para o outro. Nada. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela pegou o celular para ligar para alguém. A tela brilhou por um segundo e apagou. Bateria. 0%. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. A beleza que antes a encantava, agora parecia ameaçadora. A multidão começou a diminuir, e as sombras das palmeiras se alongaram na areia. De repente, ela se sentiu terrivelmente sozinha e vulnerável. As manchetes que ela lera antes da viagem voltaram com força total. Turista assaltado.
Perigo no rio. Cada pessoa que passava parecia um potencial agressor. Ela apertou sua bolsa contra o corpo, o coração batendo descontroladamente no peito. O medo, alimentado por meses de preconceito, era paralisante. Ela, a garota confiante e superior, estava perdida, sem comunicação e aterrorizada no lugar que viera para zombar. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ela estava à beira do pânico, convencida de que o pior estava prestes a acontecer. O paraíso havia se transformado em seu pior pesadelo. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Chloe. O som das ondas, antes relaxante, agora soava como um presságio. A noite caía sobre Copacabana e, com ela, o medo profundo e primitivo se instalava em seu coração. Ela se encolheu em um banco de concreto no calçadão, tentando se tornar invisível. Cada risada alta, cada grupo de jovens que passava, parecia uma ameaça direta. Ela era a personificação do estereótipo, a gringa perdida, um alvo fácil. Foi um erro vir aqui. Eu devia ter ouvido meu pai, pensou, tremendo. Foi então que uma mulher de meia-idade, com a pele bronzeada pelo sol e um sorriso cansado, mas gentil, se aproximou. Ela estava desmontando uma pequena barraca onde vendia água de cocô. Seu nome era Lúcia. Ela observou a garota loira chorando por alguns minutos antes de decidir intervir. Tudo bem, minha filha? Ela perguntou com uma voz suave e maternal. Chloe levantou a cabeça, assustada. Ela não entendeu as palavras, mas viu a preocupação genuína no rosto da mulher. Ela balbuciou em inglês, I'm lost. My phone is dead. E can't find my hotel. Dona Lúcia não falava inglês, mas a linguagem do desespero é universal. Ela chamou seu marido, Jorge, um homem quieto que estava empilhando cocos em um carrinho. Ele se aproximou, limpando o suor da testa com as costas da mão. Lúcia explicou a situação em português, apontando para Chloe. Jorge olhou para a garota com seus olhos sábios e calmos. Ele usou a linguagem universal dos gestos. Apontou para Chloe, depois fez um gesto de interrogação com as mãos, e então apontou para os prédios da avenida. Hotel. Chloe assentiu freneticamente, as lágrimas voltando. Yes, hotel. I don't know the name. I'm scared. Dona Lúcia fez um gesto para que ela se acalmasse. Ela abriu seu isopor, pegou uma garrafa de água gelada e a estendeu para Chloe. Beba, minha linda. Calma. Chloe hesitou por um segundo, a desconfiança ainda lutando contra o desespero. Mas o olhar da mulher era tão sincero, tão desprovido de malícia, que ela aceitou a água e bebeu avidamente. O filho do casal, um adolescente chamado Pedro que ajudava os pais, se aproximou. Ele havia aprendido um pouco de inglês na escola. E o Lost? Ele perguntou tímido. Yes. Yes, Chloe respondeu, sentindo uma ponta de esperança. A comunicação era difícil, uma mistura de inglês quebrado, português e muitos gestos. Mas aos poucos, eles entenderam a situação. Chloe não sabia o nome do hotel, mas se lembrava que era perto de um shopping grande. Com essa pequena pista, a família entrou em ação. Eles não a dispensaram. Não a ignoraram. Eles a adotaram como um problema deles. Vamos levar ela, Jorge, disse Lúcia com firmeza. Não podemos deixar a menina aqui sozinha à noite. Eles terminaram de arrumar suas coisas rapidamente. Jorge então pegou seu próprio celular, um aparelho simples e com a tela trincada, e chamou um Uber. Chloe ficou chocada. Nuno e quem pay? Ela disse, procurando dinheiro em sua bolsa. Dona Lúcia gentilmente colocou a mão sobre a de Chloe, parando-a. Não precisa, querida. Fica tranquila. O carro chegou. A família inteira, Lúcia, Jorge e Pedro, entrou no carro com ela. Chloe não conseguia acreditar. Eles estavam abandonando seu trabalho, gastando seu próprio dinheiro e usando seu tempo para ajudar uma completa estranha de outro país. Durante o trajeto, Dona Lúcia segurou a mão de Chloe, falando palavras tranquilizadoras em português que, embora incompreensíveis, soavam como uma canção de ninar.
Depois de passarem por 2 hotéis errados, eles finalmente encontraram o certo. O alívio no rosto de Chloe era imenso. Ao saírem do carro, em frente ao lobby luxuoso, ela se virou para a família. Aquele contraste era brutal, a simplicidade e a generosidade deles contra a opulência fria do hotel. Thank you. Thank you so much, disse ela, a voz embargada pela emoção. Ela abriu a bolsa e tirou uma nota de $100, uma pequena fortuna para eles. Please, take this. You saved me. Jorge e Lúcia olharam para o dinheiro e depois um para o outro. Jorge balançou a cabeça e, com um sorriso gentil, empurrou a mão de Chloe de volta. Não, minha filha. A gente não fez por dinheiro. Dona Lúcia a abraçou. Foi um abraço apertado, de mãe. Se cuida, tá? Fica com Deus. Pedro, o filho, sorriu e disse em seu melhor inglês, Welcome to Brasil. Eles se viraram e foram embora, desaparecendo na noite carioca, sem pedir nada em troca. Chloe ficou parada na calçada, com a nota de $100 na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas estas não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de vergonha, de gratidão e de uma profunda e avassaladora revelação. Os monstros que ela esperava encontrar no Brasil não existiam. Em seu lugar, ela encontrou anjos. Pessoas comuns, trabalhadoras que possuíam uma riqueza de espírito que ela nunca havia encontrado em seus círculos de elite. Eles não tinham muito, mas deram tudo o que podiam, seu tempo, sua bondade, sua proteção. Naquele momento, todos os estereótipos, todas as mentiras da mídia se desfizeram em pó. Ela entendeu. O Brasil não era perigoso. Perigoso era julgar um povo e um país sem conhecer seu coração. De volta ao quarto, segura, ela olhou para o seu reflexo no espelho. A garota arrogante que chegou ao Brasil havia desaparecido. Em seu lugar, estava alguém mais humilde, alguém que havia sido tocado pela graça. Ela prometeu a si mesma que nunca mais esqueceria Dona Lúcia, seu Jorge e Pedro. Eles não apenas a salvaram de uma noite de medo, eles salvaram sua alma do veneno do preconceito. A última noite no Brasil foi transformadora. Depois do incidente em Copacabana, Chloe via o país com novos olhos. A energia das ruas que antes a intimidava, agora a fascinava. Ela não via mais ameaças, via a vida em sua forma mais pura e exuberante. Seus colegas, chocados com sua história sobre a família que a ajudou, também começaram a questionar suas próprias visões. Eu quero sair, Chloe anunciou ao grupo. Quero caminhar pela Avenida Paulista à noite. Houve protestos imediatos. Você ficou louca? Depois do que quase aconteceu, disse Jéssica. É muito perigoso. Não, respondeu Chloe com uma calma que surpreendeu a todos. O perigo estava na minha mente. Eu quero ver a cidade de verdade. Sentir a energia dela. Relutantemente, um pequeno grupo a acompanhou. Ao chegarem na famosa avenida, que aos domingos se fecha para carros e se abre para as pessoas, eles encontraram um espetáculo. Não era um cenário de crime e medo. Era um festival de vida. Famílias passeavam com seus filhos, casais andavam de bicicleta, artistas de rua tocavam saxofone, um grupo de jovens dançava ao som de um funk que saía de uma caixa de som. Havia um cheiro de pipoca e milho verde no ar. Chloe caminhava entre a multidão, não com medo, mas com um sentimento de pertencimento. Ela observava os rostos das pessoas, diversos, expressivos, cheios de vida. Ela percebeu que a segurança que sentia ali não vinha de uma força policial opressiva, mas de uma presença comunitária. As ruas eram ocupadas por gente do bem, por famílias, por alegria. A alegria de viver não era apenas um clichê de folheto turístico, era real, era palpável, pulsava no asfalto daquela avenida. Ela se lembrou das noites em Boston, onde as ruas do centro ficavam vazias e silenciosas depois do expediente. Uma segurança estéril fria. Aqui a segurança nascia do calor humano, da vida coletiva. Seu mundo, o chamado primeiro mundo, parecia de repente tão pobre em espírito, tão cinza e sem vida em comparação com a explosão de cores e sons à sua volta.
O Brasil, com todos os seus problemas inegáveis, possuía um tesouro que o dinheiro não comprava: a alma. O voo de volta foi silencioso e reflexivo. As piadas haviam cessado completamente. Ao desembarcar em Boston, o ar frio e a quietude polida do aeroporto pareceram estranhos, quase hostis. A familiaridade de casa agora parecia vazia. No dia seguinte, Chloe encontrou seus pais para jantar. Eles estavam ansiosos para ouvir suas histórias de horror do terceiro mundo. Então, filha, sobreviveu à selva? Seu pai perguntou com um tom de brincadeira. Chloe colocou os talheres na mesa e olhou para eles com seriedade. Nós estávamos errados. Completamente errados. A mídia mentiu para nós. Ela contou tudo. O choque da modernidade de São Paulo, o calor humano, a comida com alma. E então, com a voz embargada, ela contou a história de como se perdeu em Copacabana e foi resgatada por Dona Lúcia e sua família. E eles não quiseram meu dinheiro, pai. Eles me deram água, me acalmaram, me levaram até o hotel e me abraçaram. Eles não tinham quase nada, mas me deram tudo. Seus pais ficaram em silêncio, atônitos. Eles me disseram bem-vinda ao Brasil, continuou ela com lágrimas nos olhos. O país que nós chamamos de violento e perigoso me mostrou mais bondade e humanidade em uma noite do que eu já vi em toda a minha vida aqui. Ela pegou o celular e mostrou a única foto que conseguiu tirar com a família antes de se despedirem, uma selfie tirada com o celular de Pedro. Nela, Chloe estava com os olhos vermelhos de choro, mas espremida entre os sorrisos radiantes de Dona Lúcia, seu Jorge e Pedro. Este é o verdadeiro Brasil, disse ela. Não as manchetes. Não as estatísticas de crime. São as pessoas. Eles são a maior riqueza daquele lugar. Um país que pode ser pobre em dinheiro, mas é bilionário em alma. A partir daquele dia, Chloe se tornou uma defensora apaixonada do Brasil. Em suas aulas, em suas redes sociais, ela combatia os preconceitos com sua própria história. Ela não negava os problemas do país, mas insistia que a narrativa estava incompleta. Faltava o principal, o coração. Ela terminou sua apresentação na universidade com uma mensagem que calou fundo em todos. Não acreditem em tudo que leem. Não julguem um livro pela capa que a mídia escolhe mostrar. Vão e vejam com seus próprios olhos. Descubram a verdade por si mesmos. Porque o Brasil pode não ser um lugar para iniciantes, mas é, sem sombra de dúvida, o país com o povo mais acolhedor e o coração mais quente do mundo. E eu mal posso esperar para voltar. Enquanto a imagem da família sorrindo em Copacabana aparecia no telão atrás dela, Chloe sorriu. A garota que foi para rir do Brasil voltou apaixonada. E essa é uma história que a mídia nunca vai contar. Mas é a história que cada brasileiro carrega no